inelegíveis. Tudo isso está dentro do assunto direitos políticos, do direito constitucional. Então vamos começar falando da soberania popular. Artigo 14 da Constituição Federal. O que é soberania popular? O que é a soberania popular? Vejam, o parágrafo único, artigo 1º da Constituição, diz que todo o poder emana do povo e, em nome dele, será exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Está lá no parágrafo único, artigo 1º da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo e vai ser exercido ou por meio de representantes eleitos, vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente da República, ou diretamente. Mas o importante é nós entendermos que o poder vem do povo e o povo é que exerce esse poder. E essa soberania popular, que começa logo lá no artigo 14, ele já começa falando da soberania popular será exercida. Então o que é a soberania popular? É o exercício do poder pelo povo. Isso é a soberania popular, o exercício do poder que está previsto lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Esse exercício do poder pelo povo é a chamada soberania popular. E como que essa soberania popular será exercida? Por meio do sufrágio universal. Por meio do sufrágio universal. O que é sufrágio universal? O que é sufrágio universal? Bom, primeiro, o que é sufrágio? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Sufrágio, então, sufrágio é o direito de votar e ser votado. Universal, estendido a todos. Então, isso é sufrágio universal. É o direito de votar, estendido a todos, e o direito de ser votado, estendido a todos. Então, sufrágio universal, direito de votar e de ser votado, estendido a todos. Tá? Vejam, quando que nós podemos dizer que um país tem isso que você está vendo aí, um sufrágio universal? Quando que nós podemos afirmar que um determinado país possui sufrágio universal? Quando que o direito de votar e de ser votado pode ser entendido como estendido a todos? Quando nesse país o direito de voto é assegurado independentemente de raça, sexo ou condição social. Raça, gênero ou condição social. Então é aquele país onde qualquer pessoa vai poder votar independente da raça, qualquer pessoa vai poder votar independente do sexo, do gênero, qualquer pessoa vai votar independente da sua condição social, ser pobre, rico ou milionário, ou vai poder ser votado. Aí, Dalgo, mas isso não é óbvio? Gente, nem sempre no nosso país isso foi assim, tá? Nem sempre no nosso país isso foi dessa maneira. A Constituição de 1891, por exemplo, no Brasil, a Constituição de 1891 não dava o direito de voto às mulheres e não dava nem o direito de voto aos pobres e nem de ser votado aos pobres. A Constituição de 1934 passou a estender esse direito às mulheres e acabou com o chamado voto censitário, o voto por condição financeira. Então é muito importante esse sufrágio universal, esse direito de votar e de ser votado, estendido a todos. Mas não é só por meio do direito de votar e de ser votado, estendido a todos, que a pessoa exerce a sua soberania popular. Não, ela também vai exercer a sua soberania popular pelo voto direto e secreto. Olha lá, pelo voto direto e secreto. Voto direto é quando você escolhe diretamente os seus representantes. Hoje no Brasil, o voto para todos os cargos eletivos é um voto direto. Né? Na Constituição de 1967, anterior a essa que é de 88, o voto para presidente da República não era um voto direto. Né? Naquela época as pessoas votavam em deputados e senadores e esses é que votavam no presidente da República. Era assim que funcionava naquela época.
tá? Hoje, a Constituição garante o voto direto e secreto. Mas por meio do voto direto e secreto e do sufrágio universal, nós escolhemos o nosso representante, que vai agir em nosso nome, vai exercer o poder de maneira indireta, lá no nosso nome. Agora, tem maneiras da pessoa participar diretamente do poder, por meio, por exemplo, do plebiscito. Ora, o que é o plebiscito? O plebiscito é uma consulta prévia feita ao povo antes de uma decisão importante. Isso é o plebiscito, uma consulta prévia feita aos eleitores, né? Quando eu falo povo, eleitores, antes de uma decisão importante. Vejam, o nosso país não é conhecido por realizar muitos plebiscitos, tanto que o último plebiscito nacional, o último plebiscito feito em todo o país, foi no dia 21 de abril de 1993. Faz tempinho, hein? Provavelmente você nem tinha nascido. Em 21 de abril de 1993, os eleitores foram às urnas, entre eles eu, os eleitores foram às urnas escolher entre república e monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Confesso que eu estava lá nesse plebiscito, inclusive eu trabalhei nas eleições, né? Trabalhei no plebiscito de 1993, para escolher entre república e monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Isso foi, e é uma maneira do povo participar diretamente do poder. Uma outra maneira do povo participar diretamente do poder é o referendo. O referendo. Referendo é uma consulta posterior ao povo. Então, primeiro se toma uma decisão, se pratica um ato, por exemplo, o Congresso fez a lei do desarmamento. Isso é verdade, o Congresso faz a lei do desarmamento, depois de um ano, faz um referendo questionando o povo. Povo, vocês gostaram da lei do desarmamento? Querem que ela continue ou não? Então, o referendo é uma consulta posterior ao povo. E uma outra maneira de exercer a soberania popular é por meio da chamada iniciativa popular. A iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? É a iniciativa de quê? Iniciativa de um projeto de lei. Iniciativa popular é a iniciativa de um projeto de lei. Isso é a iniciativa. Iniciativa de um projeto de lei. Não sei se você sabe, mas nós, eleitores, podemos propor um projeto de lei. Dá trabalho, tem que reunir uma série de assinaturas, né? Se for federal, estadual, municipal, aí tem as regras, mas tem que reunir uma série de assinaturas, mas é possível os eleitores proporem um projeto de lei. Olha que interessante. Isso é chamado de iniciativa popular. Por meio do plebiscito, do referendo de iniciativa popular, você tem uma participação direta do eleitor nas decisões. Tá? Ok? Agora, o alistamento eleitoral e o voto. O que é o alistamento eleitoral? Tirar o título de eleitor. Então, tirar o título de eleitor e votar, para alguns é obrigatório, para outros é facultativo. Agora, para quem que é obrigatório? Para quem que é facultativo? Então, para quem que é obrigatório tirar o título de eleitor e para quem que é obrigatório votar? Para os maiores de 18 anos. Então, para os maiores de 18 anos, é obrigatório tirar o título de eleitor, é obrigatório votar. Para esses maiores de 18 anos, é obrigatório tirar o título de eleitor, é obrigatório votar. Agora, para quem que é facultativo? Para quem que é facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Ah, e olha só, quem tem mais de 16 e quem tem menos de 18, ou seja, quem tem 16 e 17, tira o título de eleitor se quiser. E vota se quiser, tá? Também não é obrigado a votar, não. Mesmo que ocorra uma eleição e já tenha título, se tem 16 ou 17, não é obrigado a votar, tá? Para quem também é facultativo? Para os maiores de 70 anos, né? Quem tem mais de 70 anos não está obrigado a votar. Tá? E se não tirou o título de eleitor até então, muito menos agora. Cuidado, viu, gente? 65 é para andar de ônibus de graça. Para não ser obrigado a votar, você tem que ter mais de 70.
E para os analfabetos. Quem é analfabeto não está obrigado a tirar título de eleitor. Quem é analfabeto não está obrigado a votar. Tá? Então, analfabeto não está obrigado a tirar título de eleitor, analfabeto não está obrigado a votar. Então, essas são as pessoas, tá, que são alistáveis de maneira obrigatória ou de maneira facultativa. Agora, a Constituição traz lá no parágrafo 2º do artigo 14 os inalistáveis, aqueles que não podem tirar um título de eleitor, aqueles que estão proibidos de tirarem título de eleitor. Uau! Quem são essas pessoas? Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros. Estrangeiro não pode tirar título de eleitor. Lembrando que, pessoal, se a pessoa se naturalizou, ela agora é um brasileiro, tá? Não existe estrangeiro naturalizado. Quando a gente fala estrangeiro, é estrangeiro mesmo, tá? Então, o estrangeiro, ele é inalistável. Ele não pode tirar um título de eleitor, tá? Então, estrangeiro é inalistável. Não pode tirar um título de eleitor. Ok? Tudo bem? Combinado? Tá. Quem também é inalistável? Os conscritos. Os conscritos. Olha só, quem é conscrito não pode tirar título de eleitor. Hidalgo, quem é conscrito? É isso que você está com vontade de perguntar? Li o seu pensamento. Conscrito é aquela pessoa que está fazendo um serviço militar obrigatório. Esse é o conscrito. Tá? Então, conscrito é quem está fazendo um serviço militar obrigatório. Esse não pode tirar título de eleitor. Tá? Ele é um inalistável. Agora, cuidado, pessoal. Porque não vai colocar numa prova que conscritos, militar não pode tirar título de eleitor. Não foi isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que militar não pode tirar título de eleitor. Não é isso. Um militar de carreira pode tirar título de eleitor, aliás, deve votar, pode se candidatar. Militar pode se candidatar? Pode. Quem é inalistável e não pode tirar título de eleitor é o conscrito, que está fazendo um serviço militar obrigatório, tá? Agora, o militar candidato, o militar de carreira, o militar pode ser candidato? Pode. Uma regrinha que está lá no parágrafo 8º. Se ele tiver menos de 10 anos de serviço, ele deve afastar-se da atividade militar. Ele não pode continuar a ser militar, porque ele vai se candidatar. Mas se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior. Na verdade, ser agregado pela autoridade superior quer dizer, ele vai ficar de licença. Ele vai ficar de licença. E se for eleito, passará automaticamente, no momento da diplomação, para a inatividade. Então vejam vocês que militar pode se candidatar? Pode. Militar tem direitos políticos? Pode. Pode e deve tirar título de eleitor? Pode e deve tirar título de eleitor, tá? Só lembrando, aqui na verdade, né, quem é inalistável, quem é inalistável são os conscritos, aqueles que estão fazendo o serviço militar obrigatório. Esses é que são inalistáveis, porque o militar pode inclusive se candidatar. Ok? E assim como eu tenho os inalistáveis, eu também tenho os inelegíveis. Aqueles que não podem se eleger. Nossa, quem são os inelegíveis? Quem são aqueles que não podem se eleger? Os inalistáveis. Bom, convenhamos, o que faz muito sentido, não? Porque se você é um inalistável, você não pode tirar título de eleitor, você é um estrangeiro, um conscrito, logo você é um inalistável, né? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Quem são os inalistáveis? Só para lembrar, né? São os estrangeiros e os conscritos. Então, se você é um estrangeiro ou se você é um conscrito, você é um inalistável e também é inelegível. Não pode ser eleito. Além disso, quem também é inelegível? Os analfabetos. É isso aí, olha só. O analfabeto vota, mas não pode ser votado, tá? Então, o analfabeto vota,
mas não pode ser votado. E lembre-se, vota facultativamente, hein? O voto do analfabeto é sempre um voto facultativo, ok? É sempre um voto facultativo, ok? Agora, você sabe me dizer quais são os requisitos para que alguém seja eleito? Quer dizer, o que eu preciso reunir para que eu possa ser eleito? Para que a pessoa possa concorrer a um cargo eletivo? Quais são os chamados requisitos de elegibilidade? Artigo 14, parágrafo 3º. Por quê? Porque se você não preencher um desses requisitos, você também será inelegível para aquele cargo específico, né? Então, quais são os requisitos para que alguém possa ser eleito? Primeiro, a nacionalidade brasileira. Seja nato ou naturalizado, você tem que ser brasileiro para poder concorrer à eleição. É um dos requisitos para ser eleito. Lembrando que para ser eleito presidente ou vice-presidente da República, você tem que ser brasileiro nato. Mas são só 2 cargos no meio de milhares de cargos eletivos desse país, né? Principalmente se nós contarmos prefeitos e vereadores. Então, só para presidente e vice-presidente da República você tem que ser brasileiro nato. Para todo mais, né, você tem que ser a nacionalidade brasileira, seja nata ou naturalizado. Que mais? Pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. A pessoa não pode ter perdido ou ter suspenso seus direitos políticos. Aliás, a perda ou suspensão dos direitos políticos, ela está prevista no artigo 15 da própria Constituição Federal. Então, você tem pleno exercício dos seus direitos políticos. Que mais? Alistamento eleitoral. Faz muito sentido, né? Como é que eu vou concorrer a um cargo eletivo se nem título de eleitor eu tenho? Fala sério, né? Então, alistamento eleitoral é necessário para concorrer a um cargo eletivo. Não faria nenhum sentido, diga-se de passagem, nenhum sentido a pessoa, né, não ter título de eleitor e aí concorrer ou poder concorrer a uma eleição. Concorda? Tá? Concorda? Bom, então o que mais? Domicílio eleitoral na circunscrição. Isso é importante, gente. Domicílio eleitoral na circunscrição. Então é assim. Se eu vou concorrer, por exemplo, a vereador, eu só posso concorrer a vereador do município onde está lá o meu título de eleitor, né? Se eu vou concorrer a governador, só pode ser governador do estado onde eu tenho meu título de eleitor. Aí, presidente da República não, né? Basta que eu tenha meu título de eleitor, meu domicílio eleitoral em qualquer cidade desse país, eu posso ser presidente da República. Mas é lógico, né? Se, por exemplo, eu tenho meu título de eleitor no município de Belo Horizonte, eu só posso ser vereador de Belo Horizonte, prefeito de Belo Horizonte. Governador, já posso ser governador de Minas Gerais. E aí, presidente da República. Tá? Então, domicílio eleitoral na circunscrição, ok? Que mais? Filiação partidária. É isso mesmo. Para ser candidato nesse país, você obrigatoriamente deve estar filiado a um partido. O partido deve apresentar a pessoa como candidata. Eu sou o candidato daquele partido. Então, obrigatoriamente deve ter a filiação partidária. É obrigado a isso. A idade. Sabia que para cada cargo eletivo você tem que ter uma idade mínima? É verdade? Isso existe? Isso existe. A idade mínima. Aos 18 anos, a pessoa pode exercer a vereança. Então, para tomar posse no cargo de vereador, a pessoa deve ter pelo menos 18 anos. Aos 21, além do cargo de vereador, porque são os 18, mas aos 21, a pessoa já pode concorrer ao cargo eletivo de prefeito e vice-prefeito, tá vendo? Vou até marcar aqui com a caneta. Ó. Então, aos 18 anos, a pessoa pode ser vereador. Aos 21, pode ser prefeito e vice-prefeito. Pode ser deputado, e aí tanto faz, tá? Tanto faz se deputado estadual, federal ou senador, dá igual. Desculpa,
Deputado federal, estadual ou distrital, desculpa, deputado federal ou distrital, estadual, federal ou distrital, e pode ser juiz de paz. E se eu fosse examinador, eu perguntaria sobre o juiz de paz. Por quê? Você sabia que juiz de paz é cargo eletivo? Bom, primeiro, você sabe o que é juiz de paz? Juiz de paz é aquela pessoa que celebra casamentos lá no cartório. Esse é o juiz de paz. E sabia que ele é cargo eletivo? Aí você está pensando assim, mas quem vota? Eu? Você. Aí você está pensando assim, mas eu nunca votei. Tudo bem. É que realmente não é comum, não tem essas eleições ainda. É que até 1988 não era cargo eletivo. Até a Constituição de 88 não era cargo eletivo. Depois da Constituição de 88 passou a ser cargo eletivo. Mas essas eleições ainda não aconteceram ainda, não acontecem ainda. Mas de qualquer forma, um dia elas vão acontecer. Tá? Então, o juiz de paz, que é aquele juiz que celebra casamento, é considerado pela legislação atual como cargo eletivo. E para isso tem que ter pelo menos 21 anos de idade. Aos 30 anos, a pessoa já pode concorrer à eleição de governador do estado ou do Distrito Federal, ou vice-governador. Então, aos 30 anos, a pessoa pode concorrer à eleição de governador ou vice-governador do estado e do Distrito Federal. Isso é possível se fazer já com 30 anos. Lógico que pode concorrer a prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, federal, juiz de paz, vereador. Né? E, finalmente, aos 35 anos, a pessoa pode concorrer à eleição de presidente da República e vice, e pode concorrer à eleição de senador. Então, olha que interessante, né? O ápice dos seus direitos políticos você atinge aos 35 anos, porque só aos 35 anos você pode concorrer a presidente da República, vice-presidente da República e senador. Veja, pelo amor de Deus, gente, com 16 anos a pessoa vai lá, tira o seu título de eleitor, já tem direitos políticos, tá? Foi lá com 16 anos, tirou o título de eleitor, já tem direitos políticos. Não tem essa de meio cidadão, não existe meio cidadão, tá? Quais são os direitos políticos possíveis aos 16 anos, que é votar. Aos 18, ela já pode votar e ser votada para vereador. Né? Aos 21, ela pode votar e ser votada para presidente, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, federal, distrital e juiz de paz. Aos 30 anos, ela pode votar e ser votada para governador e vice do estado e do Distrito Federal. E por fim, finalmente, aos 35 anos, a pessoa pode votar e ser votada para presidente e vice-presidente da República e senador, quando então atingirá o ápice dos seus direitos políticos, ok? Fim da nossa aula sobre inelegíveis, inalistáveis e soberania popular. Muito obrigado pela sua atenção. Aguardo você